Vamos permanecer como a gente está então, tá bom? Salmo 112, do verso 1 ao 6. Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em suas casas, e a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade e com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Ó Deus, aqui está a tua palavra. Peço que o Senhor nos abençoe para que possamos aqui ser iluminados, para que ao ouvir essa palavra possamos ser edificados e saímos aqui esperançosos com a compreensão de que te servir é o melhor caminho possível para a verdadeira felicidade, em nome de Jesus. Irmãos, antes de nós nos debruçarmos aqui, eu quero cumprimentar os irmãos que estão em casa, nos vendo aí pelo Facebook, de a gente entrar aqui na explicação daquilo que o salmista quer falar para a gente. Talvez algum de nós já deve ter pensado assim: será que compensa ser fiel? Será que a fidelidade é recompensada? Porque a gente anda aí, olha, vê tanta gente que não é fiel a Deus, tantas pessoas que não obedecem o senhorio de Jesus, tantas pessoas que não têm Deus nem como um amigo, nem como algo que supostamente crê, e são pessoas que aparentemente estão bem. A gente olha algumas pessoas que têm zero de temor a Deus e vivem uma vida regalada. Muito dinheiro no banco, viagens para o exterior. E a gente olha e começa a ter uma crise. Será que realmente estar na igreja, ouvir a palavra, obedecer aquilo que o Evangelho nos impõe, é realmente assim vantajoso? Diante de tantas coisas que a gente vê por aí, de gente que não... Você pergunta alguma coisa sobre o Cristo, alguma coisa que ele sabe, que existiu aí um tal de Jesus, que para ele não tem nenhum tipo de serventia. Mas essas pessoas estão bem. Será? Bom, essa angústia de um homem chamado Asaf, e ele começa a questionar: será que compensa ser fiel a Deus? Porque a gente vê tanta gente infiel e muito bem, obrigado. E a gente lutando para ser fiel a Deus, às vezes passando por tanto problema. E aí o salmista começou a entrar numa crise, numa angústia, a ponto de dizer: compensa viver um coração puro e mãos limpas? Ele começa a questionar. Só que o Asaf, no Salmo 73, depois eu peço que você leia na sua casa, depois que ele entra no Santo dos Santos, na hora que ele entra na presença de Deus em oração, na hora que ele começa na angústia, fazer perguntas para Deus e pedir a Deus respostas, porque ele vê tanta gente infiel e prosperando e rico e muito bom, com muita alegria, e ele fiel a Deus passando uma luta danada. E ele começa a entrar numa angústia, e aí pensa, e chega a dizer essa frase: compensa viver um coração puro e mãos limpas? Será que compensa ser honesto? Com tanta gente honesta, então bem aí. Depois que ele entra na presença de Deus, ele sai de lá com uma compreensão de que ele é um fiel insensato, porque ele não tinha entendido que na presença de Deus
existe a verdadeira recompensa. Só que é plausível que a gente entre aí em parafuso e comece a pensar: será que compensa esse negócio de ser cristão, evangélico, servo do Deus Altíssimo? E tem gente aí que não está nem aí com nada e está bem. Vamos agora para uma das promessas que Deus tem para os seus justos. E algumas definições você vai ouvir aqui, queridos. Por exemplo, a palavra justo e a palavra ímpio. São palavras e definições que a própria Bíblia traz sobre as pessoas. O justo é aquele que cumpre os preceitos bíblicos, que recebe o Senhor Jesus como Senhor de sua vida, Salvador e Senhor da sua vida. E o ímpio, segundo a palavra, são as pessoas que não temem a Deus. E diante disso, nós vamos aqui refletir sobre algumas coisas, daquilo que é um cântico, o Salmo 112, que é um cântico conclusivo da vitória sobre aqueles que são fiéis a Deus. E eu quero que você saia daqui com esse pensamento: olha, compensa ser fiel a Deus, compensa abrir mão da minha vontade e deixar que a vontade de Deus reine sobre mim. Compensa abrir a palavra e aprender o que a palavra tem para me ensinar. Compensa negar a mim mesmo e seguir o Cristo. Compensa, porque olha, há uma vitória poderosa para aqueles que são fiéis ao Senhor. Vejamos aquilo que o salmista nos ensina. Porém, antes de mais nada, o que o salmista entendeu de que ele estava sendo insensato por não compreender quem ele era diante de Deus. E aí o Salmo 112 não é uma sentença para os infiéis, não é uma sentença para os injustos, mas aquilo que Deus fará com os justos que forem homens e mulheres que se entregaram e se entregam na presença de Deus. Glória a Deus, amados. Vamos lá para o ensinamento? Antes de mais nada, vamos entender aí o que é ser ímpio. Vou bem sincero, eu como pastor não gosto muito dessa palavra. Essa é uma palavra que remete a um tempo muito antigo. Você é ímpio, eu sou crente. Como se ser crente é melhor do que ser ímpio. Não, a gente não entra nesse diálogo. São terminologias que a própria Bíblia traz. E ímpio aqui, segundo o salmista, são pessoas que não temem a Deus, que não respeitam o Evangelho de Deus, que não amam o Senhor, que não crê que Jesus morreu e ressuscitou o terceiro dia. Aleluia. Amém. E o justo é aquele que foi justificado pela cruz de Cristo, que foi lavado e remido pela cruz do Calvário, que foram comprados pelo sangue precioso de Jesus. Ou seja, não é mérito nosso, é o Cristo que pagou a nossa dívida e nos colocou aptos para estar diante de Deus. Isso é o justo. Então a gente entende que o justo, ele vai ter riquezas aqui na terra, mas uma riqueza diferente do ímpio. É uma prosperidade que nos fará não ter falta de nada. Mas infelizmente algo que o ímpio, segundo o texto, não terá, é uma eternidade te esperando. Então vamos para aquilo que o salmista nos dá, para que a gente possa entender qual é a boa vontade e perfeita vontade de Deus. Pode alguém viver muito bem sem ter tudo que o mundo oferece? Pode alguém viver muito bem sem ter tudo que o mundo proporciona? Bom, esse é o segredo. Pode alguém viver focando a vida não apenas no seu ganho e viver mesmo assim grandes vitórias? Qual é a lógica disso? Você não vive focado em você, mas você vive bem, vitorioso.
Você não tem tudo que o mundo oferece, mas você é feliz. Existe uma paz em você que o mundo não dá e não tem condições de aquilatar, de oferecer a paz que o Deus Todo-Poderoso tem para nos oferecer. Qual é o segredo disso? Versículo 1, lê comigo aí o Salmo 112. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, porque em seus mandamentos tem grande prazer. Bom, o primeiro grande resultado da bondade de Deus sobre o fiel é que ele torna o justo bem-aventurado. E o que significa ser bem-aventurado? É ser feliz. O bem-aventurado é feliz independente das circunstâncias. E o verso 1 diz que este homem é bem-aventurado porque ele louva o Senhor constantemente em sua vida. O segredo da felicidade e de viver bem, segundo o que o salmista nos ensina, é louvar a Deus o tempo todo. Mas o louvor aqui não é levantar a mão e cantar somente. Não é apenas, porque aí eu estava enrolado, irmão, não sei, um louvor de cor. Minha mulher ia ser mais privilegiada, que sabe, até minha filha, louvores de cor. A questão aqui não é cantar, é dedicar uma vida a Deus, é entregar sua vida ao Senhor de maneira completa. Quando você faz isso, você está louvando a Deus, e à medida que você vive uma vida centrada no Senhor, a Bíblia te chama de bem-aventurado. E o bem-aventurado é aquele que será feliz, o homem que será feliz. À medida que você busca a vontade de Deus, aprende o que a palavra de Deus quer para a sua vida, vem para um culto como esse, ouvir a Bíblia, para um estudo bíblico, se inteira naquilo que é de Deus para a sua vida. À medida que você se entrega para isso, o Senhor te torna uma pessoa bem-aventurada. E a primeira recompensa para o justo é isso: nós seremos bem-aventurados. Feliz será o homem, a mulher, que contempla a vontade de Deus para a sua vida. Viverá sobre a bondade de Deus e contemplará a bondade de Deus sobre a sua vida. Se eu abrir o microfone aqui, amados, e pedir para algumas pessoas testemunhar sobre a bondade de Deus, nós vamos ficar até amanhã cedo aqui, porque todos nós temos um testemunho da bondade de Deus para nos dizer, para falar. Sabe por quê? O segredo é louvar a Deus. E como é que se louva a Deus? Se louva a Deus não é cantando, se louva a Deus entregando a vida a Deus, dizendo: Senhor, eu quero apresentar o meu corpo, a minha vida, como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. E nós seremos mais que vencedores. E nesse momento virá sobre nós uma felicidade que a gente não sabe, não consegue compreender. De que talvez um diagnóstico de morte para aquele que é bem-aventurado não é capaz de tirar a sua alegria. Você consegue entender isso, amado? De que um diagnóstico de morte para alguém que é bem-aventurado é incapaz de tirar sua alegria. O que dizer do apóstolo Paulo, já na iminência de colocar a cabeça sobre o madeiro e ver a sua cabeça ser decolada para o outro lado, degolada, e mesmo assim ele está feliz, porque para ele morrer é lucro, porque ele se encontrará com Deus. O que faz um ser humano ficar feliz mesmo sabendo que vai morrer? A firme convicção de que se vai encontrar com Deus. É algo que está em nós, bem-aventurado, feliz será, diz o salmista. Verso 2: seus descendentes serão poderosos na terra. Repita comigo: seus descendentes serão
poderosos na terra. E serão, aqui está no futuro. Será uma geração abençoada de homens íntegros. Deixa eu dar uma pausa aqui. Aqui eu não estou dizendo que o filho do crente será salvo, porque a salvação é individual, amém? Mas o texto nos garante uma vitória para o filho do crente, o filho do justo. Serão poderosos na terra. Agora, claro que quando a gente começa a viver o evangelho, a bem-aventurança do Pai é transmitida para os filhos, amado. Feliz será o justo, mas feliz será a sua descendência. Agora segura na cadeira dos dados que eu vou dar para você aqui. A geração do justo é reta, ela vai chegar lá. A geração do justo tem grande chance de viver a mesma fidelidade do Pai. Ser justo diante de Deus é ter uma grande chance de ver os seus filhos serem também justos diante de Deus. E olha, poderosos na terra. Poderosos na terra. Poderosos na terra. Se os pais andam em linha reta, é bem provável que os seus filhos andem no mesmo caminho que seus pais. Não quer dizer que serão todos, mas é bem provável. Haverá um temor nos filhos, de saber que há um caminho reto, o caminho que os seus pais trilham. Por mais que o filho ande por caminhos tortuosos, chega um momento que ele para e pensa: há um caminho reto, aquele que meu pai e minha mãe viveu. Aquele que meu pai e minha mãe viveu. Olha a diferença do justo e do ímpio. Presta atenção nisso aqui. Se você não prestou atenção em nada que eu falei até agora, mas isso eu queria que você não abrisse mão. Olha a diferença. Há uma revista, um livro, chamado Crise na Moralidade, de Al Sanders. Eu não vou repetir o título em inglês, porque o meu inglês não é muito bom, não é muito fluente. Mas é um livro americano. A tradução é Crise na Moralidade. E o homem catalogou 567 pessoas, descendente de um homem chamado Max Jucker, um ateu contemporâneo, um ateu convicto. E mesmo na mesma época, ele também catalogou 1.394 descendentes de um homem chamado Jonathan Edwards. Jonathan Edwards era pastor e teólogo. Presta atenção. O Jonathan Edwards era pastor e teólogo, e ele conseguiu juntar 1.397 pessoas que eram descendentes desse homem, desse casal. E o outro era Mark Jucker, ateu convicto. Ele conseguiu juntar só 567 pessoas que eram descendentes do ateu. Olha a diferença, amados. Para o Max Jucker, o ateu, 310 pessoas morreram indigentes, como indigentes. 150 foram criminosos. 7 se tornaram assassinos. 100 foram alcoólatras. E mais da metade das mulheres eram prostitutas. E desses 567, custaram aos cofres públicos americanos mais de $1.250.000 de benefícios que teve que pagar para ele. Agora, para Jonathan Edwards, o pastor e teólogo, viveu na mesma época do outro, de 1.394, ou seja, mais pessoas tiveram descendência dele. 15 se tornaram diretores de faculdade. 65 foram professores de nível superior. 3 foram senadores dos Estados Unidos. 30 foram juízes. 100 foram advogados. 60 foram médicos. 75 foram oficiais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. 100 foram missionários e pregadores. 100 foram autores de renome. 1 foi vice-presidente dos Estados Unidos. 80 se tornaram funcionários públicos, 295 fizeram curso superior, e alguns foram governadores e outros diplomatas. Salmos 112. A geração do justo será
poderosa na terra. A geração do justo será poderosa na terra. O pai era pastor e teólogo, o patriarca. A Bíblia diz isso, que a geração do justo, ela é contemplada, ela é bem-aventurada, será poderosa na terra. Tudo que você semeia hoje em justiça, a sua descendência pode colher. Olha o que eu preguei domingo passado. Diante da negligência de Salomão, ele perdeu o reinado e foi dividido em 2 reinos. Mas por causa de Davi, Deus diz, o Davi já estava morto. Por causa do teu pai, eu não vou arrancar o trono de você não, Salomão, porque o teu pai foi justo diante de mim. E por causa de Davi, Salomão não perdeu o reinado. Mas por causa de ti, os seus filhos não terão reinado, pois eu vou arrancar de ti e darei para um servo. Compensa ou não compensa ser fiel? O verso 3 diz que prosperidade e riqueza haverá na casa da sua, e justiça permanecerá para sempre. Deixa eu te contar uma coisa: na casa do justo, além de os seus descendentes serem poderosos na terra, haverá sustento com a provisão divina. Deixa eu te contar uma coisa que talvez não tenha na casa do justo: riqueza, mas sempre haverá prosperidade. E prosperidade, amados, é diferente de riqueza, porque prosperidade é você não sentir falta de nada. Às vezes, amados, olha, e muitas vezes o rico sente falta de tudo, ele só tem dinheiro. Qual é o maior índice de suicídio entre os homens de negócios? Grande, amados. Mas eu já lembro aqui de uma história muito antiga que eu contei aqui na igreja. Não é um fato real, mas é um conto de um homem muito rico que estava no seu escritório todo encarpetado. Havia carros de luxo em sua garagem. Seus filhos estudavam nas melhores faculdades. Sua esposa muito linda. Mas naquele dia ele descobriu que a sua esposa estava traindo, que os seus filhos estavam entregues às drogas. E tudo que ele tinha não era nada diante daquela luta que ele estava vivendo. Aí ele foi para a janela e viu um homem com um chapéu, daquele chapéu grande para sol, sentado, comendo uma marmitinha pequenininha e cantando: glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. E esse homem olhando para o homem cantando do outro lado, na laje do prédio ao lado, e dizendo: esse homem não tem nada, come marmita e está cantando, eu tenho tudo e estou aqui angustiado. É porque o homem que come marmita tem Deus que sustenta a sua vida. O pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus não é nada. Isso não é história de pastor não, igreja, isso é história da Bíblia. Pastor, ser justo me pede algumas coisas. Pois é, mas grande será a sua recompensa. Grande será a sua recompensa. Diz a Bíblia, os Salmos 112, verso 3: prosperidade e riqueza haverá na sua casa. Porque o crente pode ter os dois, prosperidade e riqueza. Só que o justo, o ímpio, melhor, ele só vai ter riqueza, prosperidade nunca. Você já viu, irmãos, alguém que tem um salário inferior ao uma pessoa aí abastada, e que vive bem, e que constrói casa, e que tem fartura em sua casa? Como é que explica isso? Você conhece alguém assim? Você conhece gente assim, amados, que você olha para as finanças, você não pode ter tudo isso aí. Não, é a mão de Deus.
Eu conheço uma senhora, que eu não vou dizer o nome, que não é da nossa igreja, uma senhora fiel a Deus, ganhando salário mínimo, já construiu 3 casas, irmão. Como é que faz isso, pastor? Mão de Deus. Prosperidade. Um pouquinho com Deus é muito, amados. Que a pessoa com uma farinha seca, com ovo caipira jogado no meio, mas dá glória a Deus, está com a paz de espírito. O outro comendo picanha na churrasqueira e está angustiado. Nada contra a picanha, glória a Deus. Mas há uma diferença, eu quero que você entenda isso. Verso 4: a luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericórdia, compassivo, piedoso e justo. Deixa eu te contar uma coisa sobre a palavra íntegro. Você nunca usa ela para qualquer um, porque íntegro significa inteiro. Uma pessoa inteira. Uma pessoa inteira, amados, é só na presença de Deus. É uma palavra muito forte para ser usada com qualquer pessoa. E a Bíblia diz que na vida da pessoa que é justa, a luz raia nas trevas. O que quer dizer isso? Nós seremos iluminados no meio das trevas, ou seja, haverá uma resposta de Deus na hora da angústia. Toda pessoa que se lança na presença de Deus, entenda isso, não vai ficar confundida. A luz raia nas trevas. O que acontece quando a luz raia nas trevas? Você começa a enxergar melhor. Por mais que essa luz seja progressiva, que venha devagarzinho, porque ninguém entra no evangelho aprendendo tudo de uma vez. Isso é o tempo, amado. Dedicação. Ninguém aprende Bíblia por osmose. Passa no corpo, aprende Bíblia. Não, é lendo, é estudando, é lendo, é debruçando, é vindo aqui, ficando 40 minutos me ouvindo pregar. O diácono, os irmãos da igreja, é estudando a Bíblia, porque à medida que a palavra entra no meu coração, é gerado fé em mim. Aleluia. E à medida que eu sou convencido por isso, porque quem convence a gente do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo, porque não é a minha retórica que está fazendo vocês entenderem o que eu estou dizendo. O Espírito Santo de Deus está dizendo: olha, o que ele está falando aí, o que ele está falando aí é verdade. Não é eu que estou te convencendo. Por isso que é maravilhoso ser pastor, porque a gente não precisa convencer ninguém, só falar a verdade. Deus, Ele tem uma vida maravilhosa, uma vida de abundância em sua presença, mesmo na aparente escassez. Ele irraia a luz no meio das trevas. O homem bom se compadece, empresta e disporá das suas coisas com juízo. Sabe por quê, amados? Porque o propósito de Deus é nos fazer igual a Ele, bons. Sabe por que Deus beneficia os justos? Porque são eles que são instrumentos dele aqui na terra. Olha o que diz o verso 5: o homem bom se compadece, empresta, disporá suas coisas com juízo, com entendimento, nos tornando bons igual ao nosso Pai. Sabe o que o Senhor está nos ensinando aqui? O justo não é para se vangloriar. Olha, eu sou bom, você é ruim. Eu vou para o céu, você vai para o inferno. Eu sou próximo, você não é. Não é isso que a Bíblia diz para fazer. A Bíblia diz que eu sou justo, então eu vou ajudar quem precisa. Eu sou bom, então eu tenho que ajudar. Eu preciso fazer com que essa bondade que o Senhor me deu, que não é mérito meu, possa ser para abençoar as pessoas que estão ao meu redor. Porque se eu não entendi isso, eu não entendi ainda todo o processo do Evangelho. Aleluia. Eu estou sendo claro aqui, amados? Entenda uma coisa: nem todo o homem bom é benevolente, mas nem todo homem benevolente é bom. Às vezes a pessoa é boa, mas não quer dizer que ela seja realmente boa. Ela está fazendo algo bom, mas ela não é boa. Mas toda pessoa boa faz alguma coisa boa. Amém?
Talvez eu te dou esse copo aqui, mas mais é para aparecer do que realmente ser, porque eu sou bom. Mas toda pessoa boa faz atos de bondade. Então por isso que a gente tem que olhar que tipo de árvore. Porque a árvore boa vai produzir bons frutos. A árvore má nunca vai produzir bons frutos. E nem todo ato de bondade vem de uma pessoa boa. Mas toda pessoa boa pratica a bondade. Por isso que nós temos que olhar a vida. Amém, amados? Saber de que tipo de bondade é essa fonte. O Senhor, Ele abençoa a sua igreja. Porque quando a gente olha para uma mangueira cheia de manga, a gente quer ir lá comer uma manga. Toda árvore boa produz frutos bons. E o Senhor tem que fazer isso com cada um de nós, produzir frutos para que os outros sejam alimentados a partir de nós, de nossas palavras, de nossas ações. E com isso, Deus estará nos abençoando. Então, com isso, eu quero dizer para você: compensa ser justo? Segundo a Bíblia, sim. Segundo a Bíblia, sim, amados. E para encerrar, os versos 6 diz: porque nunca será abalado o justo, e sua memória será eterna. Sabe o que é algo que Deus promete para aquele que é justo? Um memorial. Quando, depois de 400 anos, presta atenção aqui, 400 anos, o povo de Israel saiu do Egito. Moisés levando o povo para a terra prometida. Sabe o que eles levaram junto? O corpo de José do Egito. 400 anos eles levaram o corpo do José. Depois de 400 anos, José estava sendo honrado. 400 anos. O nome dele não foi esquecido durante 400 anos. A Bíblia diz que aquele que é justo tem a sua vida, ou após a sua vida, um nome ainda, um memorial para ser lembrado. Esse homem que eu citei na história, 1.397 descendentes, todos lembrando de quem era o seu patriarca. Até hoje falamos do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Homens e profetas de Deus, que Deus usou, e até hoje nós falamos dos seus nomes. De pessoas que têm um nome e um memorial. E todos nós aqui, amados, temos essa oportunidade, mesmo depois da nossa morte, o nosso nome ser lembrado por aqueles que aqui permanecerem. Essa é uma promessa de Deus. Um homem íntegro terá um memorial após a sua vida. Todos se lembrarão dele. E a sua influência ainda atinge mesmo depois da sua morte. Você já viu isso? Uma pessoa depois de morta ainda influenciando. Olha o Davi. Estava morto, não estava? Mas Deus honrou o filho de Davi por causa da justiça da vida que Davi levou. Então eu quero te convidar nessa noite a entender que ser fiel a Deus é ter uma vida recompensada pelo Senhor. Isso não é papo de pastor nem de crente, não, irmão. Essa é coisa do Evangelho. E todos aqueles que quiserem viver isso, é possível. É possível aquele que crê ser bem-aventurado, ter essa bem-aventurança alcançada nos filhos, onde os seus filhos serão uma descendência poderosa na terra, será sustentado pela provisão divina, sermos iluminados no meio das dificuldades, das trevas, uma resposta de Deus na hora da angústia, sermos parecidos com Deus, sendo bom igual Ele é, e termos um nome para ser lembrado depois da nossa morte. Aleluia. Fica em pé, igreja. Feche os seus olhos, se chorar pela sua vida. O Senhor, nós queremos te agradecer. Nós começamos essa ministração sobre uma pergunta.
compensa ser fiel. E o Salmo 112, do verso 1 ao 6, somente, que nós lemos, nos diz que compensa, sim. De que há uma resposta do Senhor para aqueles que se lançarem em tua presença de maneira inteira. Sempre há tempo para todos nós. Não há um tempo perdido. Se hoje nós dissermos, Senhor, eu quero começar tudo do zero, fazer da minha vida a partir de hoje uma nova vida na sua presença, o Senhor não se lembrará mais de todo o seu passado e fará a partir de hoje uma nova história. E o seu nome será escrito no livro da vida, e todos os benefícios que eram para aqueles que estão aí há muito tempo, será para você também. Porque Deus é bom. Eu quero que você entenda, em nome de Jesus, essa palavra. Ó Jesus, nos ajude a entender o poder que tem a sua palavra. E que teu Espírito Santo convença os meus irmãos daquilo que eu disse. Porque eu não disse palavras minhas. Eu falei palavras do teu Espírito, da tua palavra. E que todos nós possamos, ao sair daqui, ter esse entendimento. Ser fiel ao Senhor e à sua palavra é ter benefícios garantidos em sua presença. É ser recompensado, não apenas na glória, porque a maior recompensa é quando nos encontrarmos com o Senhor. Mas há uma outra recompensa, que é viver uma vida de paz aqui na terra agora, porque é chegado o reino de Deus. E todos que queiram viver a sua palavra, ela vive uma vida de abundância aqui hoje também, Jesus. Talvez não do jeito que as pessoas entendam, mas do jeito que a tua palavra diz. Prosperidade, bem-aventurança, cuidado e sustento do Senhor, iluminação da sua palavra nos momentos de angústias. O Senhor é bom, Pai. O Senhor é bom, e a sua benignidade dura para sempre. Mesmo que eu ande em Aleluia. Aleluia. mesmo que eu vá correndo sem direção, Aleluia, Jesus. mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo Deus. Vamos louvar o Senhor, irmãos. Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que o seu amor é duradouro, é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Mesmo que eu me encontre em meio ao fim, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, Eu sei que tudo continua sendo Deus. Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que o seu amor é duradouro, é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim.
tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. Aplica no seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim, ele permanecerá. Aleluia. Ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos por essa noite, pela tua palavra, pela tua bondade. Obrigado pelos irmãos que estão nos assistindo pelo Facebook. Isso possa abençoar a casa e a família de todos eles, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, todos os irmãos que estão aqui na igreja, nos livrando de todo o mal, abençoando também as suas casas, suas famílias. Nos livre de todo acidente em nossa cidade. Abençoe a nossa cidade para que possamos estar livres de todo o mal, de todo vírus, de todo o problema, Jesus. Abençoe os meus irmãos e as minhas irmãs, e que a paz do Senhor Jesus reine no coração de todos eles. E que o amor do Pai, a graça salvadora do seu Filho amado Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima semana, amado.